Gente, o vídeo de hoje tá muito legal porque nós viemos fazer a parte 2 da nossa série de análise cristã. No último vídeo a gente fez a análise cristã do filme As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E nesse vídeo a gente veio trazer a análise cristã do segundo filme de As Crônicas de Nárnia, que é O Príncipe Caspian. Então, se você quer saber, vem conferir meu diário! Para vocês entenderem um pouquinho, né, dessa parte da análise cristã, de como vamos entrar, né, de novo em Nárnia, a gente tem que falar um pouquinho de como a gente terminou, né? Então, no caso, a gente terminou o último vídeo falando sobre as virtudes de cada um. E depois que a gente falou, né, cada um vai estar se aprofundando ainda mais nessas virtudes, tá bom? Então, vocês têm que prestar um pouquinho mais atenção, ou no filme, ou no livro que vocês estiverem lendo, para vocês prestarem um pouquinho de atenção nessas virtudes, né? Talvez vocês ainda não perceberam, mas talvez nesse vídeo você vai perceber. E além também deles mostrarem mais as virtudes deles do filme passado para esse filme, eles também ganham mais virtudes, né, ao longo do tempo. Eles começam a mostrar mais virtudes no filme, tanto no livro, eu acho que no livro também deve mostrar. Outra coisa, gente, eu sei que nesse vídeo talvez tenha um pouquinho de spoiler, porque não tem como fazer uma análise cristã sem contar os principais pontos que tem a análise cristã, então alguma coisa talvez seja spoiler pra você. Mas se você não assistiu o filme e se incomoda com spoiler, assiste o primeiro filme, tanto o 1 como o 2 e o 3, né, pra já ficar mais fácil, porque na semana que vem nós vamos fazer a análise cristã do filme 3, que é a viagem do peregrino da alvorada, então já assiste os 3 de uma vez. E depois você volta pra esse vídeo, porque daí você vai entender melhor e não vai se importar tanto com os spoilers. Mas se você não liga pra spoiler, também pode ficar aqui. A gente não vai dar tanto spoiler, a gente vai tentar se prevenir um pouquinho nisso. Mas é isso que a gente queria avisar pra vocês e bora pro vídeo. Depois que a gente falou sobre as virtudes, eles saíram do guarda-roupa e retornaram pra realidade deles, né? Mas assim, pra vocês entenderem um pouquinho, eles passaram 15 anos em Nárnia, tá bom? Então aí quando eles estão retornando, eles retornam adultos, mas quando eles saem crianças ainda. Mas ao longo do tempo vocês vão entender essa parte desse tempo, né, de duração em Nárnia e a realidade deles. Só quero falar que quem tá lendo o livro, você vai conseguir entender melhor essa fase adulta deles no terceiro livro, que é O Cavalo e Seu Menino. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, você vai entender um pouquinho melhor da fase adulta deles, e depois você já lê o quarto livro, que é do Príncipe Caspian, aí você entende um pouquinho melhor sobre a fase adulta e sobre esse vídeo que a gente vai fazer hoje. Eles passaram um bom tempo, né, na realidade deles, né, ficaram 1 ano na realidade deles, né, no mundo deles, e daí quando eles vão retornar novamente para Nárnia, eles não sabem o porquê que eles estão retornando, né, eles vão descobrir só lá, mas é pra estar ajudando o Príncipe Caspian, né, e eles só vão conhecer o Príncipe Caspian mais pra frente, né, mas é pra vocês entenderem o porquê que eles estão indo pra Nárnia, né, e daí eles chegam em Nárnia, descobrem que aconteceu muitas coisas lá, eles não iam ver mais os amigos deles, né, eles descobrem que mudou muita coisa lá, né, tem outro reino, né, que daí eles vão tentar ajudar, até que é o reino do Príncipe Caspian, né, e o que acontece, né, eles acabam descobrindo que o reino deles foi destruído, né, e para entender o que aconteceu, né, eles acabam encontrando o Narniano. Eles acabam entendendo quando eles encontram esse Narniano que se passaram 1300 anos. Antes da gente falar mais sobre isso, a partir do momento, né, que eles entram em Nárnia, que eles encontram o Narniano e que o Narniano fala que eles que se passaram 1300 anos depois que eles voltaram pro mundo deles, aí a gente já tem o nosso primeiro ponto que você consegue fazer uma análise cristã. Porque
Na Bíblia, na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, os versículos 8 e 9, fala justamente disso. Você consegue perceber um pouquinho aí sobre essa parte. Então, nos versículos 8 e 9, fala assim: Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Então é justamente isso, né? Que pra eles, no mundo deles, só tinha passado um ano que eles saíram de Nárnia, quando na verdade se passaram 1300 anos pra Nárnia. Então todos os amigos que eles fizeram não estavam mais lá, né? Porque já tinham morrido, enfim, não estavam mais lá. Só tava os descendentes deles, então ninguém tava mais lá. Então, por isso que, na verdade, os 4 irmãos era como se fosse uma lenda. Então, ninguém tinha certeza se aquilo era verdade ou não. Então, as pessoas passam a acreditar que sim, era verdade a partir do momento em que eles voltam pra Nárnia. E é isso, né? Que pra Deus, né? Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, isso você consegue fazer uma análise cristã que isso, pelo menos pra gente, ficou bem claro no filme, então é uma coisa super interessante que você percebe no filme. E outra coisa é que quando eles estavam, né, quase retornando pra Nárnia, que eles estavam na estação de trem, o Pedro, ele fala, né, com os irmãos. Ele se questiona. Ele se questiona, ele fica meio revoltado, né, porque o Aslan fala que eles iriam voltar logo pra Nárnia, só que já tinha passado um ano, eles não estavam voltando ainda. O Pedro, ele tava desacreditando, né? Então, ele tinha perdido a fé, né, que eles iam voltar. Então, o Pedro ficou chateado, né? Então, ele tava impaciente, pensando que não ia voltar. Então, no versículo 9 fala justamente disso, né? Que Deus, ele nunca deixa de cumprir essas promessas. Justamente o que aconteceu, né? O Aslan, ele falou que eles iam voltar no momento certo e foi o que aconteceu. Então, isso você consegue perceber. São 2 pontos no mesmo tópico que você consegue fazer uma análise cristã. O segundo tópico é quando eles estão com esse narniano, né, e ele acaba percebendo que eles são os reis e rainhas do passado, né, até que eles têm que mostrar para esse narniano que são realmente eles, até que o Pedro fala para o narniano lutar com o Edmundo, e o Edmundo prova que eles são realmente os reis e rainhas de Nárnia. Para vocês verem, o Edmundo, ele evoluiu, não só o Edmundo, mas os outros 3 evoluíram bastante, né? E vocês vão acabar percebendo, né, conforme for, tanto no livro quanto no filme, que eles vão evoluindo bastante, tanto nessa parte assim de entender um pouco melhor do que é certo, do que é errado, se pode ou não pode fazer. É que justamente, né, no filme você percebe melhor essa evolução, você fica chocada, é uma coisa emocionante, né, de ver o Edmundo lutando, né, com a espada, é muito legal, você percebe, nossa, ele evoluiu, né, porque no filme 1 não mostrava o Edmundo lutando em si, porque era uma coisa que ele não fazia, ele mais auxiliava o Pedro, assim como a Lucy também não fazia muitas coisas que ela começou a fazer no filme 2, então essa é uma evolução mesmo, né. Não só desses 2 irmãos, mas de todos, né? Dos 4 irmãos. Você percebe isso. E você consegue fazer uma análise cristã porque, assim como eles tiveram prática, amadureceram mais, com certeza. Eles amadureceram demais, né? A partir do segundo filme. No terceiro filme, então, demais. E então eles pegaram muita prática, eles foram aprendendo a usar as armas deles. Então, se a gente for levar isso para uma análise cristã, do mesmo jeito que eles tiveram prática, que eles amadureceram mais, quanto mais a gente quer conhecer a Deus, quanto mais a gente procura estudar sobre as coisas da igreja, de qualquer forma a gente acaba tendo uma sabedoria, né? A gente acaba adquirindo conhecimento, e é isso que tem que acontecer mesmo. E isso acontece, né, com os 4 irmãos quando eles entram pra Nárnia, né, eles ficam mais maduros e aprendem mais coisas, e da mesma forma tem que ser a nossa caminhada na igreja, a gente tem que amadurecer mais e aprender mais coisas, né, aprender coisas novas. O terceiro tópico é quando eles vão encontrar o príncipe Cáspia, eles têm que atravessar um desfiladeiro, né, e a Lucy acaba vendo o Aslan, e os irmãos não acreditam, né, e quem acredita nela? O Edmundo! O Edmundo, até porque ele fala, né, gente, eu acredito nela porque da última vez que eu não acreditei nela, eu fiz muita burrada pela frente, né,
Então ele decidiu acreditar na Lúcia para que ele não cometesse o mesmo erro. E daí eles passam pelo desfiladeiro e depois ela começa a conversar com a Susana, né? Que a Susana fala, por que eu não consegui ver o Aslan? Né? E a Lúcia acaba falando, eu acho que é porque você não queria ver ele, né? Eu acho que é porque você não estava conseguindo ver ele, porque você não queria ver, né? Não tinha muita explicação naquela hora, né? E daí a Susana pergunta pra ela, mas como você tinha tanta certeza que a gente ia voltar um dia, né? Aí a Lúcia fala que ela acreditava, ela almejava que eles iriam voltar um dia. Até que a Lúcia pergunta pra ela, né, se ela tá gostando de ficar em Nárnia. E a Susana fala, eu tô, mas até quanto durar, né? Até quanto durar, Enquanto durar, eu tô gostando, ok, né? Depois... Porque eu não sei, tipo, eles não sabem quando eles vão embora, quando eles vão voltar. Se então, eles vão voltar. Então pra Susana, tipo assim, enquanto eu tô ok, tô gostando demais. Então, assim, se eu voltar, vida que segue, eu continuo minha vida, eu tô gostando de lá de fora mesmo. Então, ok, pra mim, tudo bem. Mas a Lúcia não, ela tava ficando revoltada com tudo aquilo. Se ela não voltasse, né, ela não sabe o que queria acontecer. Mas pra Susana não, se ela não voltasse, tudo bem pra ela também. Então você consegue também fazer uma análise cristã desse ponto, porque assim, primeiro que a Lúcia, ela desejava ver o Aslan, né, ela queria ver o Aslan. Então a gente tem que ter uma experiência com Deus, a gente precisa ter uma intimidade com Deus e acreditar que Deus está com a gente a todo momento. E também que quando a Susana perguntou por que a Lúcia tinha tanta certeza de que eles iam voltar, ela não duvidava em nenhum instante, a Lúcia falou, né, que é porque ela almejava, ela queria. E é da mesma forma nós temos que ser, nós temos que desejar estar com Deus, almejar estar nas coisas de Deus, ter cada vez mais intimidade com Deus. E foi o que aconteceu com a Lúcia, ela desejava estar em Nárnia. E é uma das partes, assim, também que eu mais gosto, né? A Lúcia é a personagem que eu mais gosto, porque, assim, por mais que ela seja a mais nova dos irmãos, ela ensina muita coisa pra eles, né? Mesmo com pouca idade, ela é muito madura, né? Você consegue perceber isso. Ela ensina, além de ensinar as coisas pros irmãos, ela ensina pra todo mundo. Então, todo mundo aprende com a Lúcia, né? Então, e de forma simples. E por isso eu gosto muito da personagem da Lúcia. O próximo tópico é quando eles encontram, né, o príncipe Caspian e eles vão na verdade meio que atacar o palácio do tio do Caspian. Para vocês entenderem um pouquinho do porquê, é porque o tio do Caspian tá querendo matar ele, né, por conta que o Caspian é para ser o próximo rei. E o tio dele queria ser o rei, né, pro filho dele, depois ser o príncipe, depois sucessivamente. Isso, essa palavra. Mas, para não acontecer isso, então, ele acabou chamando, né, os reis e rainhas de Nárnia, né, os reis do passado, né, como eles dizem, né, e daí dá para vocês entenderem do porquê, então, eles voltaram, né, e daí o que acontece? Eles vão lá, né, pro castelo, só que não dá muito certo, que eles perdem muitas pessoas, né, e só que eles vão também para salvar o tutor do príncipe Caspian, né? Que ele acaba descobrindo que o tio dele que matou o pai dele, né? Então daí começa aquele turbilhão de coisas de pensamento na cabeça dele, né? E daí ele vai tirar satisfação com o tio dele, né? Que daí também não ajudou muito, né? Por isso que eles acabaram perdendo muitas pessoas. Quando terminou tudo isso, né, eles voltaram para o acampamento deles, né? E o que acontece? É aí que ele acaba caindo em uma cilada. Ele acaba tendo a sua primeira aprovação, vamos dizer assim, né? Primeira, porque a segunda é no filme 3 e com certeza é um ponto que a gente vai falar, mas a gente não vai falar disso agora porque agora o foco é o filme 2, então... Isso, exatamente. E daí ele fica bravo porque deu errado, ele perdeu muitas pessoas, né? E porque ficou bravo também porque ele descobriu o que o tio dele fez com o pai dele. E daí tem um outro narniano que ele era aliado da feiticeira branca, né? E faz com que ele pudesse acreditar que
a feiticeira branca pudesse ajudar ele, né, que pudesse fazer com que ele tornasse rei. A mesma coisa que o Edmundo foi tentado. Falava que ele poderia ser o rei, né, então... Só que daí o que acontece? Ele poderia ter várias coisas, então aquela conquistinha básica, né? Exatamente. E daí pra acontecer isso, precisava de sangue, uma gota, né? Na verdade, de sangue do filho de Adão, né? Poderia ser qualquer um dos 4 ou até do príncipe Caspian, né? Até que aconteceu com o príncipe Caspian para que a feiticeira branca pudesse ser libertada. Só que, o que aconteceu? O Pedro viu que estava acontecendo isso, daí, né, para tentar tirar o príncipe Caspian dessa cilada, né, ele acabou interferindo e daí acabou acontecendo muitas coisas, né. Então eu não vou falar mais nada, porque senão acaba tendo muito spoiler dessa parte, mas agora ele vai explicar um pouquinho dessa parte. Primeiro que eu acho que a gente pode falar é do defeito do Caspian, né? Porque o Caspian, ele é uma pessoa que, assim, ele não pensa, né, na hora de agir. Ele age depois já aconteceu, não tem como voltar atrás. Então, esse é um defeito do Caspian, né? Ele faz as coisas e é isso, ele não pensa antes de agir. E o que aconteceu é que quando ele foi tentado... foi da mesma forma, né, que aconteceu no filme 1 com Edmundo, só que ele tentou de outras formas, né, enfim. E tudo pra quê? Pra feiticeira sair, né, daquele gelo, né, enfim, que ela tava presa porque o Aslan tinha prendido a feiticeira lá. Então ela queria fazer de tudo pra sair. E como ela já tava, né, meio que hipnotizando o Caspian, não tinha jeito, né? Quase que ela ia escapar. Só que daí o Pedro, ele foi lá e tentou ajudar também. Só que como ele tava com um corte, né, aqui na sobrancelha, perto, né, ele acabou caindo, né, na mesma coisa. E ele acabou quase sendo tentado também. Só que o Edmundo chegou por trás, né, da onde estava a feiticeira branca e rachou o gelo com a espada. Então a feiticeira, de qualquer forma, morreu. Então, o Edmundo, ele também ensina muito no segundo filme. Ele ensina demais, porque ele, no primeiro filme, ele foi um dos personagens que foi mais tentado. Na verdade, eu acho que ele foi o único personagem que foi tentado no primeiro filme. Então, ele já tinha uma experiência mais ou menos com a feiticeira branca. Então, ele tentou fazer de tudo para que os outros também não fossem tentados como ele foi. Porque ele viu que era uma coisa ruim, que era um erro terrível. Então... ele foi lá e acabou, de qualquer forma, matando a feiticeira branca, né? Então, ele ajudou, né, os dois. Então, de qualquer forma, também depois ele falou, né, pro Pedro, você ganhou também. Porque no início ele tava, né, o Pedro tava tendo uma briga, né, com os colegas da escola e o Edmundo tentou ajudar. Então, ele falou a mesma coisa, né? O Pedro falou que ele tinha ganhado, mas quando, na verdade, ele não tinha ganhado. Então, o Edmundo usou da situação e falou... você ganhou, né? Então, o Edmundo, ele mostra muito, né? Porque da mesma forma que o Edmundo ajudou tanto o Caspian quanto o Pedro a não serem tentados, a não cair nessa cilada da feiticeira branca, nós temos que ser assim na vida do outro, né? A gente tem que ser um canal de graça na vida do nosso irmão, para que, assim como nós, né? Primeiro nós temos que... a base de tudo é a oração. Então, nós temos que rezar muito, nós temos que... batalhar, né, a cada dia, não cair nas ciladas. E da mesma forma, né, o Edmundo, ele foi assim, né, como ele já sabia o que poderia acontecer, ele procurou ajudar. Então, da mesma forma, temos que ser nós, canal de graça na vida do outro. Nós temos que evangelizar de forma simples para que o outro também não caia no pecado. Próximo tópico, né, seria quando o Pedro está conversando com a Lúcia, né, e daí ele... pergunta pra Lúcia, né, do porquê que o Aslan não tá ajudando eles, né, do porquê que ele não conseguiu ver o Aslan também. E daí a Lúcia acaba falando que provavelmente é porque eles têm que estar dando algum tipo de prova, né, e só o Aslan sabe qual hora, né, qual o momento de estar ajudando eles. O Aslan ajudou eles de um jeito diferente, né, no filme anterior, né, e eles pensavam que iria acontecer da mesma forma. Tanto é que tem uma hora em que a Lúcia, ela sonha com o Aslan e o Aslan fala: nada acontece da mesma maneira.
E aí depois no próximo tópico vocês vão entender o porquê que o Aslan disse isso, mas por enquanto a gente não vai dar esse spoiler do próximo tópico. Mas você também consegue fazer uma análise cristã desse ponto, porque o Pedro, querendo ou não, ele era um dos irmãos que estava desacreditando, né? A Lúcia, ela deu aquela força para todos os irmãos. Mas a Lúcia fala, né, que nós temos que dar prova, né? A Lúcia fala que eles que tinham que dar uma prova pro Aslan e não o Aslan dar uma prova para eles. Então você consegue fazer uma análise cristã desse momento, porque Deus não tem que dar provas pra gente, né? Jesus não tem que dar nenhuma prova pra gente. Nós é que temos que dar alguma prova pra ele. Jesus já demonstrou o seu amor por nós, ele já deu a maior prova por nós lá na cruz. Então, agora nós temos que declarar, né, o nosso amor por Jesus. Nós temos que provar, né, o nosso amor por Jesus. Então a prova quem tem que dar somos nós e não Deus. O último tópico, né, é quando a Lúcia vai ao encontro do Aslan, né, porque eles estavam precisando da ajuda do Aslan, né, até porque era uma das batalhas que eles precisavam estar ganhando, né, e daí a Lúcia vai ao encontro do Aslan para pedir ajuda para ele. E de muitas coisas que aconteceu até a Lúcia conseguir chegar até o Aslan, né? E daí ela acaba achando ele e o Aslan fala a mesma coisa que ela sonhou, né? Nada acontece da mesma maneira, né? E daí ela meio que fica olhando, né, de um jeito, né, como se ela já tivesse ouvido isso, mas na verdade ela tinha sonhado, né? E daí ele explica que não tem como acontecer da mesma maneira, né, do que aconteceu em tempos atrás, né? Do mesmo jeito, né? Que eles não voltaram pra Nárnia da mesma maneira, né? Eles não voltaram a partir do guarda-roupa, eles voltaram a partir do momento em que eles estavam voltando da escola. Então nada acontece da mesma maneira. Então, do mesmo jeito que o Aslan não ia ajudar da mesma maneira, o Aslan, ele já sabia o momento que ele tinha que ajudar, ele sabia o momento certo. E como ele iria estar ajudando também, né? Então, essa maneira que ele tá falando, né, é como eles vão estar indo para Nárnia, como eles vão estar saindo de Nárnia, como ele vai estar ajudando, né? Então, como que vai acontecer tudo para que depois ele pudesse estar ajudando, né? Ele sabia do que eles estavam passando, mas ele não podia interferir, né? Porque é só no momento certo que ele poderia estar ajudando, dar o auxílio para eles. Essa parte também você consegue fazer uma análise cristã. Também, né, além disso que o Aslan falou, né, que nada acontece da mesma maneira, a Lúcia também contou pro Aslan, né, que ela tinha visto ele antes, mas que nenhum dos irmãos acreditou. Na verdade, o único que acreditou era Edmundo, mas ele não iria com a Lúcia ver o Aslan se os outros irmãos não fossem. Então, a partir do momento que os irmãos falaram, a gente não tá vendo o Aslan, vamos, né, vamos fazer o que a gente precisa fazer e ok. E a partir desse momento, a Lúcia falou, né, pro Aslan o que tinha acontecido, que nenhum dos irmãos tinham acreditado nela e que por isso ela não foi atrás do Aslan. E o Aslan falou assim, e por que você não veio a mim? Você não precisa que os outros venham a mim, você precisa vir a mim. Então essa é uma parte muito bonita que sim, você consegue fazer uma análise cristã. Porque se os outros não querem chegar a Deus, nós temos que chegar a Deus, nós temos que fazer a nossa parte. A salvação é individual. Então nós precisamos garantir a nossa salvação. Então nós precisamos estar perto de Deus, nós sabemos a necessidade, nós precisamos ter sede de estar com Deus. Então, se os outros não querem, ok, nós precisamos ir. O importante é nós chegarmos a Deus e a partir do momento em que a gente chegar a Deus, aí sim a gente se torna um canal de graça na vida do próximo para que o próximo também chegue a Deus. Então essa é uma parte também super importante, inclusive é uma das partes que eu mais gosto. Bom, gente, esse foi o vídeo, a gente espera muito que vocês tenham gostado. Igual a gente falou no vídeo passado, né? Se você assistiu as Crônicas de Nárnia, conta aqui pra gente nos comentários. Deixa aqui tudo o que você acha sobre as Crônicas de Nárnia, sobre o que você acha desse ponto de
análise cristã, porque às vezes a nossa análise é diferente da sua. Sim, até porque a gente não falou tudo, né? Tem várias partes, né, do filme que você também consegue levar como análise cristã, mas a gente pegou as principais partes que pra gente as partes assim principais, né? Então a gente trouxe aqui pra vocês, mas se vocês quiserem compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários e também já me seguem no meu Instagram e no meu Facebook, né, na minha fanpage, e os dois é Diário de uma Adolescenta. Se você também quiser, deixa sua ideia de vídeo, né, para as próximas semanas, depois que a gente acabar nessa série de análise cristã, a gente pode trazer a sua ideia aqui pro canal. E a sua ideia é muito importante pra gente. A gente espera que vocês não tenham ligado muito pros spoilers. A gente tentou se conter aqui pra gente não falar tudo. E também aguarda o vídeo da próxima semana, porque a gente vai fazer a análise cristã do terceiro filme, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é um dos filmes que a gente mais gosta e que também tem muita coisa pra gente contar pra vocês. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, já deixe o seu adole like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que esse canal de evangelização atinja cada vez mais pessoas. E se você não viu o vídeo anterior, né, da outra semana, que a gente falou a nossa análise cristã do primeiro filme de As Crônicas de Nárnia, a gente vai deixar aqui nos cards para você ir lá assistir depois que acabar esse vídeo. Um beijo e fique com Deus!